Bom, pessoal, boa noite, boa noite. Tudo bem? É um prazer, uma honra muito grande poder estar aqui, poder falar sobre esse tema que é muito importante, né? O direito sindical à luz da Constituição Federal de 88. Nesse espaço aqui é a primeira vez, conheço o Jundiaí, já vim várias vezes aqui, mas nesse espaço é a minha primeira vez, então eu espero que eu não decepcione aqui na minha apresentação. É claro que estamos aqui com outro grande palestrante para trazer muito questionamento prático, né? Milita praticamente com isso, então vai trazer muito exemplo prático. Eu, como professor, eu vou trazer também prática, mas um aspecto um pouco mais doutrinário, de pesquisa, que é justamente a minha linha de atuação, claro, na advocacia, mas também em toda a minha carreira, né, docente. Queria agradecer ao AB Jundiaí, né, em nome tanto do presidente como do Dr. Alex, foi sempre muito gentil comigo, a gente pôde ajustar a data. E vim para cá de kimono aberto, né? Vim para cá, a gente sempre, quando eu dou palestra, eu sempre estou aprendendo, crescendo, evoluindo. Esse ano eu completo 21 anos de carreira. Eu comecei em 2004, estamos em 2025, então realmente são aí 21 anos aí de muita trajetória, passei por muita coisa, e eu acabei pegando, e alguns foram meus alunos, né, os grandes cursos preparatórios do Brasil, né? Então eu fiquei no LFG, de 2006, 2007 até 2011, e depois o Damásio, em 2011 até agora, mas hoje o Damásio, eu falo com todo respeito, mas já não é mais como já foi, mas ainda mantém o legado, mantém a tradição, então eu acabei passando por isso, então talvez alguns, né, eu falando do pensamento positivo, ânimo firme, pegando no pé, pedindo para fazer peça, questão, né, estudando, mas a gente tem essa trajetória, então eu sou muito ligado ao AB, também nessa parte acadêmica, tá? Pessoal, esse material vai ser disponibilizado a todos, quem quiser. Quem não receber daqui pode mandar contato para mim que eu disponibilizo. Hoje, nessa era de inteligência artificial, não dá para a gente ter qualquer soberba e imaginar que um conhecimento nosso, uma informação, qualquer um não possa adquirir de maneira super tranquila, né? Então, hoje, né, a nossa carreira... Bom, o Bill Gates falou que a gente deve demorar mais 10 anos só, né? Então, nesses nossos últimos 10 anos, os professores e médicos, né, a gente vai estar extinto, segundo, eu não acredito nisso, mas em 10 anos, o que ele quis dizer com essa frase? Que quem vai sobreviver no mercado não é quem tem acesso mais à informação. Hoje isso é muito fácil, né? Mas quem domina os meios tecnológicos de utilização da inteligência artificial, né? Então, hoje... tem um estudo recente que a IA vai extinguir mais ou menos quase 70 milhões de pós-trabalho, mas vão surgir uns 80, é mais ou menos isso. Então, em tese, vão surgir até mais pós-trabalho do que a sua extinção. Só que quem vai sobreviver e permanecer no mercado é quem justamente está estudando isso, ChatGPT, Gemini, DeepSeek e outras ferramentas. Então, não estou falando mais de filme, de Matrix, mas é algo que todo mundo tem que implementar. E eu estou abrindo a palestra de propósito dessa forma, porque a negociação coletiva e a estrutura sindical e sindical tem a ver com tudo isso, né? A gente vai passar por uma era também daquele embate da negociação presencial físico. Eu tenho um contato muito importante, meu pai foi fiscal do trabalho, né? Então comecei a trabalhar com ele com 15 anos, lá na DRT, na Delegacia Regional do Trabalho, lá na Martins Fontes. Então, eu ia com 15 anos, eu já via as mesas de negociação, como é que funcionava, aquela história toda. E claro que isso influenciou muito a minha escolha pela área trabalhista também, né? E aí, desde então, veio... Vamos lá. Deixa eu avançar que o passador está aqui. Não, não é esse aqui, né? É esse. É aquele ali, tá certo. Eu que deixei ali. Perfeito. Eu peguei esse passador e falei, esse passador assim eu nunca vi, nem assim. Ó, pessoal, o currículo foi lido, tá? E sem qualquer soberba, né? O que eu falo que a ideia da apresentação de currículo é que desde quando eu me formei eu nunca parei de estudar, né? Eu acho que a gente nunca pode achar que a gente sabe tudo ou domina tudo, né? Cada palestra, cada encontro é sempre um grande desafio em termos de pesquisa e aprendizado. Então, veja, isso aí representa só desde quando eu me formei, esse ano completando 21 anos, e claro, pela minha vida acadêmica, eu fui fazer 2 pós, mestrado, doutorado, 2 pós-doc, então, e hoje eu sou pesquisador como colega também lá na USP, né? Então a gente tem linhas de pesquisa lá que são muito interessantes, tá? Opa! Avançou muito aqui. Ó, está avançando muito. Pessoal, esses são os meus contatos, o meu WhatsApp, meu Instagram, meu YouTube, meu grupo do WhatsApp, o Instagram do escritório e também o e-mail. Se alguém quiser, pessoal, entrar no meu grupo de WhatsApp, tá aqui, tá? Podem apontar, ficarei muito feliz. Todo dia eu acabo atualizando com notícias, informações. Então, esse é o meu grupo de WhatsApp. Então, todo dia sou eu mesmo que faço. Eu coloco informações nas notícias, STF, STJ, TST, Ministério do Trabalho e Emprego. Então, é um grupo bem atuante de WhatsApp lá,
Todo dia eu acabo azucrinando a vida de vocês com muita informação. Eu vejo algo interessante e eu acabo colocando lá, tá? E esse aqui, voltando um pouquinho, pessoal, é o meu WhatsApp mesmo, tá? Então, não é da minha secretária, não é, pode mandar mensagem para mim, sou eu que respondo mesmo. Não vou responder na hora, até estava falando que eu estou com um filho pequeno em casa, 9 meses, né? Meu filho Samuel, né? Fui ser pai mais tarde, né? De 45 para 46 anos. Então, além de toda a minha vida, olha, vocês mulheres são muito guerreiras, viu? Parabéns. Nossa, hoje eu tenho uma visão, nós não aguentaríamos jamais, né? Hoje eu aprendo que é dormir picado, dormir meia hora, acorda, 1 hora, acorda. E a gente, como eu não tenho nem babá nem creche, e a minha esposa gaúcha, você imagina como é que funciona, né? E é recomendável obedecer, né? Ou você manifesta a sua vontade, ou você é feliz. Eu adoto a segunda corrente, né? Eu adoto realmente a segunda corrente mesmo, questão de sobrevivência num relacionamento, num casamento, né? Vamos lá. Pessoal, direito sindical à luz da Constituição Federal. O que eu fiz, pessoal? Eu fiz uma introdução, que eu vou passar mais rápido. Quais são os temas hoje debatidos na área trabalhista como um todo? Não só na área trabalhista, mas que tenham uma relação direta ou indireta com a área trabalhista. E depois eu entro em alguns pontos que eu separei, claro, vai ser bem complementado pelo colega aqui, mas eu vou trazer só uma visão do que eu enxergo importante, do que eu estou vendo mais em termos de debates, tá? Então fizemos uma introdução. Pessoal, hoje se fala muito, mesmo em direito coletivo, e não, embora o tema da palestra seja à luz da Constituição, hoje a nossa análise ela não se limita apenas à Constituição. E essa visão quero que vocês tenham, que está muito em alta isso no Supremo Tribunal Federal. A análise de tratados e convenções internacionais, eu separei algumas aqui, 87, 98, 135, 151 e 154 do AIT. Eu coloquei no material. Hoje não se fala mais apenas de controle de constitucionalidade, mas de controle de convencionalidade. Então, hoje também nós analisamos o direito interno à luz de convenções internacionais. E o Supremo cada vez mais vem utilizando esse jargão, esse tal desse controle de convencionalidade. Tá? Então, se você lê isso, não estranhe. Então, não é mais aquilo que a gente viu do Hans Kelsen, na teoria pura do direito, do princípio do racionalismo dogmático ou normativismo jurídico de Hans Kelsen. Não. Então, a gente tem também análise à luz de tratados e convenções internacionais. Tá? Claro que o nosso grande exemplo, pessoal, é a OIT, é a Organização Internacional do Trabalho, tem sede em Genebra, na Suíça, integra a ONU. Isso vem desde o fim da Primeira Guerra Mundial, 1919. Tá? Inclusive, esse ano a gente vai ter lá um encontro mundial para tentar resolver e trazer contornos sobre os trabalhadores plataformizados, né? O trabalho em plataformas digitais, os nômades digitais, como é que fica toda essa situação. Eles estão vendo, inclusive, até de um salário mínimo mundial, uma proteção social mínima, quero só ver como é que vai ser. Pensando em Estados Unidos, pensando em Europa, pensando em Américas, pensando em África, qual que seria um valor que pudesse atender o mundo inteiro em termos de uma proteção social mínima, não sei se vocês vão conseguir chegar nisso. Né? Temos a nossa Constituição, é claro, a CLT, que esse ano completa 82 anos, então teríamos, depois de amanhã, pessoal, a nossa CLT, completando 82 anos. Ela é de 43, 1º de maio. E uma curiosidade, né, quem capitaneou os trabalhos foi o saudoso jurista Arnaldo Sequindi, que com 24 anos de idade foi convidado para reunir trabalhos e consolidar essas leis que estavam esparsas. Daí o nome Consolidação das Leis do Trabalho. Né? Então, esse é um dos maiores nomes da nossa história. Hoje se fala muito, pessoal, dessa Agenda 2030 da ONU, tá? Dos 17 ODS, Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. Então, hoje tudo gira no que essa Agenda 2030 quer dizer. Então, o conceito sobre trabalho decente, trabalho digno, compliance, a própria NR1, nessa gestão de riscos psicossociais, tem um fundo, ainda que indireto, na Agenda 2030 da ONU. Então, é algo que a gente tem que também sempre ficar atento, tá? Então, eu coloquei aqui, o trabalho decente, trabalho digno. E aí, hoje tem um embate muito grande que a negociação coletiva tem que pensar que a dignidade da pessoa humana em contraponto com uma reserva do possível. Então, a gente não tem que pensar só, mesmo numa negociação, trazer uma dignidade para o trabalhador. Não é só isso. O quanto que a empresa pode arcar em relação a isso. Isso começou com uma visão mais estatal e agora numa visão mais empresarial. Eu também advogo para empresas, pessoal. E a gente tem que pensar também no que a empresa pode cumprir. Por isso que eu sempre fui muito contra a ultratividade das normas coletivas. Eu sempre fui contra.
Porque quem defende, com todo respeito à outra atividade, eu falo com muito respeito, mas talvez não conheça a realidade das empresas e como o mundo fático ele é dinâmico, pessoal. Isso não respeita a teoria da imprevisão ou a cláusula rebus sic stantibus, né? A gente tem que pensar num direito à luz daquela realidade fática. Mudou a realidade fática, eu tenho que mudar o direito que traz o regramento daquela realidade fática. Então, eu não posso pensar numa... Pensa, pessoal, uma negociação coletiva favorável aos trabalhadores logo antes da pandemia. E aí veio a pandemia. Eu mantenho aquelas vantagens? Eu não reviso as vantagens? Eu não penso? Aí os sindicatos trabalhadores não querem negociar mais, então a empresa tem que arcar com aquelas vantagens? Então, é inconcebível. Quem consegue garantir, pessoal, como que vai ser o planeta daqui 6 meses? Daqui 1 ano? Pessoal, depois da pandemia... Um legado que a pandemia deixou para a gente não consegue mais prever o futuro. Isso tem que ser muito claro para a gente. A gente tem que ir fazendo recortes dentro de 6 meses, 1 ano, 2 anos. Pessoal, a questão da inteligência artificial, o Elon Musk já falou, que a gente vai ter agora, a cada ano ou a cada 6 meses, uma dobra de conhecimento. Até a IA começar a ganhar autonomia do ser humano, como já está acontecendo. Então, a IA ela já saiu de controle. Então, a gente já não sabe como que serão os próximos passos da IA. Então, isso reforça ainda mais, inclusive a negociação coletiva, que ela seja cada vez mais o que, pessoal? Cada vez mais pontual. Eu ouso dizer que mesmo ela de 2 anos, ela é muito para o mundo atual. Uma anual, a cada ano negociar coletivamente, para mim, hoje é o lapso, é o interregno adequado diante desse planeta cada vez mais, essa metamorfose ambulante, né? E é isso mesmo. Tá? Bom, então, a eficácia diagonal aos direitos fundamentais, uma expressão também técnica, que é o respeito aos direitos fundamentais, a relação diagonal empregado-empregador. Hoje se fala muito, pessoal, e um enquadramento polêmico, se nós estamos numa indústria 4.0 ou 5.0, né, porque a questão da robótica e essa simbiose da inteligência artificial com o ser humano, alguns já vêm classificando, talvez até numa 5ª revolução industrial, mas ainda a 4ª é a classificação mais precisa. Então, aí eu acabei falando, hoje a gente usa muito a questão do Zygmunt Bauman, né, a modernidade líquida, né, a liquidez das relações. Falei dos plataformizados, então só trazendo um contexto, não é tema da nossa apresentação, pejotização ou pejotismo e a terceirização no material. Saiu um artigo esse final de semana, do fim da semana passada para essa semana, do grande jurista Raimundo Simão de Mello, acho que muitos conhecem aqui, e ele trouxe um artigo que ele escreveu no Conjur sobre a possibilidade da negociação coletiva proibir expressamente uma terceirização, e isso foi validado pelo Tribunal Superior do Trabalho. Então veja o poder de uma negociação coletiva de proibir que tal empresa utilize terceirização, em que pese o fato de eu ter uma lei autorizando, porque o regramento da terceirização é um regramento infraconstitucional. E ele validou o princípio da prevalência do negociado sobre o legislado, diante do artigo 611-A da CLT, que traz um rol exemplificativo, números apertos e não números clausos. Né? Então veja um raciocínio que ele traz nesse artigo, inclusive ele está no material. Tá? Bom, e hoje se fala muito, pessoal, também fomento da iniciativa privada, os nossos princípios, a proteção ao destaque. A gente trouxe muita questão dos princípios, eu vou abordar isso melhor no saudoso jurista uruguaio Américo Plá Rodrigues. Aí se fala muito em precarização de direitos também, dumping social, mercantilização da mão de obra, coisificação do ser humano. A NR1, que foi muito falada, e agora, vocês viram como é que está agora? Vocês chegaram a ver o vídeo atual? Pessoal, ela vai entrar em vigor dia 26 de maio. Só que numa ideia educativa. Então, a autuação que não entra em vigor, mas ela entra em vigor agora, dia 26 de maio. É o vídeo que circulou essa semana do Ministério do Trabalho e Emprego. Tá? Teve uma reunião, inclusive em Brasília, e eles divulgaram que não é isso. Não é NR1 que não vai entrar em vigor, ela vai entrar em vigor, mas vai ficar por 1 ano em caráter educativo. Né? Então, agora, o que a gente está esperando é como que a gente vai conseguir, né, que as empresas façam essa gestão do risco. Pessoal, fiz até só um parênteses, tá? Eu cheguei a comprar, pessoal, fiquei neurótico nesse tema aqui. Eu cheguei a comprar livros de medicina. Você imagina que loucura. Eu fui ler literatura de medicina. E o que os médicos estão falando? Que não tem como você fazer um recorte no cérebro humano e saber até que ponto, exemplo, a pessoa está com síndrome de burnout. Tá? E até que ponto o esgotamento profissional teve como única causa o trabalho ou o quanto que o trabalho contribuiu para aquele esgotamento. Qual o percentual? 5%? 10%? 18%?
Nenhuma perícia médica ela é capaz de prever com precisão se o trabalho foi o único gatilho que disparou a ansiedade, o pânico, a depressão, etc, etc. Bom, se a medicina está perdida, você imagina nós, né? Então eu li isso e falei, bom, então nós, advogados, então, você imagina, a gente joga a toalha, mas tudo bem. A questão do compliance trabalhista, né? Hoje se fala muito, pessoal, e aqui a negociação ela vai sofrer impactos disso, porque lembra que a negociação coletiva, em tese, ela só tem espaço aonde a Constituição autorizar ou o plano infraconstitucional. E hoje estamos vivendo no sistema de precedentes vinculantes obrigatórios, né? Algo que cada vez mais vai influenciar, inclusive, a negociação coletiva. Então, ele vai encontrar um novo limite, porque o nosso direito, não dá para falar, pessoal, que hoje ele é civil law romano-germânico como era de origem. Ele tem hoje cada vez mais influência do common law, mas à luz dos precedentes judiciais. Todo mundo está acompanhando agora a nova sistemática de admissibilidade do recurso de revista. A gente tem que estudar e decorar. E ontem, coloquei no material, saíram 12 novas teses vinculantes do TST. Está saindo quase toda semana, né? Eu estou atualizando o grupo, o pessoal fica louco, né? A gente mal estudou, pessoal, já temos mais de 100. Quem está acompanhando já temos mais de 100. Né? Vamos lá. E aí, claro, a questão do ativismo judicial, e aí entrando mais especificadamente, o artigo 7º, claro, direitos individuais, não é foco aqui da nossa apresentação, embora eu destaque o artigo 7º caput, que tem uma influência importante, que ele fala que são direitos dos trabalhadores urbanos e rurais, vírgula, além de outros que visem a melhoria de sua condição social, que é uma cláusula aberta, né, que é o princípio da norma mais favorável, e a nossa base, os artigos realmente 8º a 11. Bom, o direito coletivo, eu não sei vocês, pessoal, tá? Eu só fui, entre aspas, aprender, porque a gente já sempre aprendendo o direito coletivo. Eu, na graduação, tive muito pouco, né? E mesmo para o exame de ordem, a gente está muito cru de direito coletivo. E mesmo quando a gente começa a advogar, a gente não entende muito o direito coletivo. A gente pega o resultado. Mas o direito coletivo, talvez aqui o colega, que é grande advogado, que atua com isso na prática, aí tudo bem. Ou quem está dentro do sindicato. Mas nós, que fazemos entrar para arroz com feijão, férias, 13º fundo de garantia, a gente pega o final do filme do direito coletivo. Então, se eu quiser lembrar o quanto esse assunto é complexo, ele trata da estrutura sindical brasileira, da negociação coletiva e seus instrumentos, da greve, tudo que envolve a greve, lockout, lock-in, agora temos a greve ambiental dentro de higiene, saúde e segurança do trabalho. Até se admite, pessoal, de greve de uma pessoa, sendo uma greve ambiental, isso é validado pelo seu trabalho. Você imagina que loucura? Eu posso chegar no RH e falar, eu estou em greve. Não, mas você é mais que não, eu estou em greve ambiental. E agora tem essa tal dessa greve ambiental que a gente está estudando, e essas formas ou métodos de solução dos conflitos coletivos de trabalho. Tá? Bom, e aí vamos lá. Agora, olha, sem prejudicar a palestra, eu separei alguns pontos, aí pode complementar, pode, né, trazer, discordar também. Aí temos esse princípio que ele é muito falado. Ele foi reconhecido, inclusive, pelo Supremo Tribunal Federal. E quem foi o pai da criança, pessoal? O professor Maurício Godinho do Gado, que é uma obra que recomendo que todos tenham no escritório, uma obra densa, é uma obra que você tem que ler com um dicionário do lado, né? Ele tem expressões, por exemplo, reflexo e hora extras, ele chama de efeito expansionista circular do salário. Ele tem toda... E concurso adora perguntar. Como eu trabalho muito com concurso, o concurso adora perguntar, e esse princípio já cai em concurso 200 vezes. Até em exame oral da magistratura, no unificado, já cobraram ele, e ele foi reconhecido pelo TST e pelo Supremo, separei aqui, inclusive, tese vinculante. O que ele quer dizer na negociação coletiva, nessa parte sindical, dessa adequação setorial negociada? A ideia é a seguinte, pessoal, que uma negociação coletiva, ela tem por objetivo, e aí depois já vou questionar o que ele está falando, ampliar direitos trabalhistas, trazer um patamar superior ao que a legislação de forma ampla traz, mas desde que não adentre em normas de indisponibilidade absoluta. Então, de maneira mais simples, é o princípio da norma mais favorável em âmbito coletivo, desde que respeite o mínimo assegurado pela lei. Aí já trago uma primeira pergunta aqui na palestra. Será que hoje, nessa atuação sindical, em instrumentos de negociação coletiva, há uma preocupação sempre em ampliar direitos trabalhistas, em melhorar esse patamar civilizatório mínimo? Há uma necessidade da negociação coletiva
ela trazer um incremento, um aumento, vantagem aos trabalhadores, ou eu posso ter uma negociação coletiva reduzindo e limitando direitos pura e simplesmente? Esse é um debate que chegou no Supremo Tribunal Federal, eu quero trazer para vocês. Eu fiz, pessoal, meu doutorado, hoje infelizmente ele faleceu, com o saudoso ministro do TST, Pedro Paulo Teixeira Manos. Eu fiz pós-doc com ele, doutorado com ele na PUC, e ele tinha artigos que ele escrevia dizendo, olha que interessante, ele falava assim, eu ouvi dele, que toda negociação coletiva, quando o sindicato atua, tem que necessariamente melhorar a condição social ou trazer alguma vantagem ao trabalhador. Eu não posso ter uma negociação coletiva pura e simplesmente, só reduzindo ou limitando direitos. Isso foi derrubado pela reforma trabalhista. Quando você lê o artigo 611, letra A, nos parágrafos, lá fala com todas as letras que uma negociação coletiva ela não é obrigada a trazer uma contraprestação favorável ao trabalhador. Não é essa obrigatoriedade. E esse é um ponto que, a meu ver, em tese, não dialogaria com a Constituição. Só que o Supremo validou esse entendimento, dizendo que é possível ter uma negociação coletiva pura e simplesmente sem trazer uma vantagem, uma contraprestação favorável ao trabalhador. E esse é um dos temas que eu separei no material. Tá? Vamos colocar aqui. Então, é algo que a gente já vai pensar. Ó, expliquei o princípio, tá? Essa adequação setorial negociada. Depois já vou avançar. Claro que eu fiz relação com o princípio da prevalência do negociado sobre o legislado. Então, hoje se fala muito, pessoal, com a reforma trabalhista, de uma intervenção mínima na autonomia da vontade coletiva, e eu extraí essa expressão do próprio parágrafo 3º do artigo 8º, e muita gente esquece desse dispositivo. Muita gente fala só do artigo 611-A e 611-B da CLT, mas você não pode esquecer o artigo 8º, parágrafo 3º da CLT, que diz que a Justiça do Trabalho, lá fala claramente, ela não pode adentrar no mérito de uma negociação coletiva. Não pode. Ela só pode analisar aspectos formais de uma negociação coletiva. Ou seja, se os elementos de validade do negócio jurídico, ou seja, o artigo 104 do Código Civil foi observado ou não. Agente capaz, forma prescrita ou não defesa em lei e objeto lícito, possível, determinado ou determinável, que são os 3 incisos do artigo 104 do Código Civil, que, diga-se de passagem, o Código Civil vai ser alterado em mais de 1.100 artigos. Repetindo, mais de 1.100 artigos, pessoal. É um novo Código Civil. Né? Não é uma... hoje, claro, eu falo com muito carinho, inclusive eu tenho colegas, que são até o professor Maurício Bonazar, que é meu colega no IBMEC e tudo mais, mas a gente sabe que há uma outra linha criticando muito essa reforma. Então o tema está super polêmico, etc., porque uma alteração de mais de 1.100 artigos deveria envolver maior discussão da sociedade, maior debate, né? Então, não vou entrar nesse mérito porque não é a minha área, mas isso vai refletir diretamente na área trabalhista. Tá? Então, lá você tem questões que vão reverberar na nossa área, sem dúvida nenhuma. Né? Bom, e aí a gente entra, pessoal, então só toma cuidado. Quando eu quero questionar algo de uma negociação coletiva, eu tenho que entrar com uma ação anulatória de cláusula convencional. Né? Mas lembrando que o Poder Judiciário, em tese, não pode adentrar no mérito do que foi negociado, só pode analisar aspectos mais formais, que é esse princípio da intervenção mínima na autonomia da vontade coletiva. Bom, o artigo 611-A da CLT, acho que todo mundo já leu pelo menos uma vez, o que chama muito a atenção é que traz um rol exemplificativo daquilo que pode ser objeto de negociação coletiva. Então, traz lá objetos lícitos, né? Um inciso simples que eu trago é o inciso 3, que traz a possibilidade de eu reduzir o intervalo entre a jornada, a prevenção e descanso, respeitado o mínimo de 30 minutos. Né? Então, está lá expressamente, todo mundo conhece muito. E aí nós temos o artigo 611-B da CLT, esse traz o rol taxativo daquilo que consubstancia o objeto ilícito, temas que não podem ser objeto de negociação coletiva. Detalhe importante, pessoal. Quando a gente lê o 611-B, ele, bem a grosso modo, ele repete o que está na Constituição. Então, basicamente assim, o que está na Constituição, isso não pode ser objeto de negociação coletiva, salvo quando a própria Constituição autoriza, mas no seu parágrafo único, o que fala o 611-B? Que eu quero trazer uma crítica veemente a isso. Que normas relativas à duração do trabalho em intervalos não são de higiene, saúde e segurança do trabalho. Então, poderia alterar
normas de duração do trabalho em intervalos por negociação coletiva. Por que eu discordo disso? Olha como o sistema está incoerente hoje no Brasil. Se a gente está falando dessas doenças psicossociais, ansiedade, pânico, depressão, síndrome de burnout, que é uma doença ocupacional, um dos gatilhos não é excesso de jornada, trabalho extenuante, exaustivo, isso não pode onerar o sistema previdenciário, o sistema de saúde. Então, se duração do trabalho em intervalos não representa norma de higiene, saúde e segurança do trabalho, eu não sei o que representa. Então, flagrantemente, essa questão tem que chegar no Supremo Tribunal Federal para ver se, diante agora de todos os impactos da NR1, se ainda a gente vai continuar defendendo que o que vale de duração do trabalho em intervalos é ou não uma norma de higiene, saúde e segurança do trabalho. É uma incoerência, pessoal. Então, eu entendo que, e aí sendo uma norma de higiene, saúde e segurança do trabalho, em tese, não poderia alterar por negociação coletiva. Só que a gente sabe que o intervalo entre a jornada está lá previsto que pode diminuir e respeitar do mínimo 30 minutos. Então, é um problema que eu não vejo muita gente falando, mas que eu queria trazer nessa palestra aqui para vocês. Tá? E aí, claro, pessoal, a gente está tendo uma... E aí que eu acho que é um perigo que está acontecendo no país. É claro que eu estou muito cuidado aqui, eu defendo muitos sindicatos, de coração mesmo, né? Mas eu acho que talvez, estou tomando cuidado para falar, a gente não esteja ainda nessa fase de flexibilizar essa forte intervenção do Estado nas relações sociais trabalhistas. O que a gente sempre chamou de dirigismo estatal básico ou intervencionismo básico do Estado. Eu acho que ainda eu tenho que ter, minha opinião, uma legislação presente. Mas, ao mesmo tempo, eu não aposto nisso. Porque eu acho que a gente entrou numa era agora de teses vinculantes, que virão do STF, do STJ e do TST. Porque, claro, esse ativismo judicial, não vou nem entrar nessa polêmica, seria algo muito mais dinâmico do que o próprio processo legislativo para aprovar leis, para acompanhar a evolução social. Então, é isso que eu vim falando. A gente não vai ter um caminhar evolutivo via legislação. A gente vai ter um caminhar evolutivo via jurisprudência qualificada, os precedentes vinculativos dos tribunais superiores. Estão acompanhando o que eu estou falando, pessoal? Tá indo? Tá legal? Vamos lá. Bom, e aí chegamos aqui, pessoal, no tema 1046 do Supremo Tribunal Federal. E o tema fala que são constitucionais os acordos e as convenções coletivas que, ao considerarem, não estou falando do TST, pessoal. O Godinho é ministro do TST. Estou falando do Supremo. O Supremo reconhecendo o princípio do Godinho. Adequação setorial negociada, pactuam limitações ou afastamentos de direitos trabalhistas, independentemente da explicitação especificada de vantagens compensatórias, desde que respeitados os direitos absolutamente indisponíveis. Então, é o Supremo reconhecendo o princípio, mas ele disse que não há necessidade de eu trazer vantagens compensatórias. Então, meio que o Supremo corroborou os parágrafos do artigo 611-A. Então, eu posso ter uma negociação coletiva que pura e simplesmente retira direitos, diminua vantagens. Isso é o quê, pessoal? Constitucional na visão do Supremo. Pergunto, nós estamos numa fase sindical madura a esse ponto? Esse que é um questionamento, né? Vamos lá. Pessoal, vocês me ouvem? Se fosse, pode ser? É verdade, perdão, aí não sai verdade. Tivemos aqui, pessoal, também uma flexibilização do princípio da norma mais favorável. Ou seja, em havendo um conflito de convenção coletiva e acordo coletivo, claro, o artigo 619 fala, em havendo conflito entre o contrato de trabalho e uma norma coletiva, vigora a norma coletiva, até aí fácil. Mas a gente tinha muito debate no conflito entre convenção coletiva e acordo coletivo. Porque muitos falavam assim, eu aplico mais favorável. Mas o que é o mais favorável? Explico. Quem é que já se deparou com uma causa em que para a mesma categoria eu tenho convenção coletiva e acordo coletivo? Ou eu tenho uma convenção coletiva envolvendo uma categoria profissional e uma outra envolvendo categoria profissional diferenciada? Pode ter. Tá. Nós tínhamos, pessoal, até então, na verdade nós temos 3 teorias sobre isso. Que é a teoria do conglobamento, ou do conglobamento puro,
a teoria da acumulação ou da atomização e a teoria do conglobamento mitigado orgânico por instituto intermediário da inscindibilidade dos institutos. Uma loucura isso, né? Mas isso é bem técnico, né? E na época da pandemia a gente resgatou muito isso. Qual a ideia básica? No conglobamento, eu comparo um diploma normativo com outro. Aquilo que for mais favorável em sua maioria, eu aplico. É o conglobamento. Tá? Ele ainda é muito tradicional ainda na jurisprudência. A acumulação ou a atomização. Eu tenho o diploma normativo A e o diploma normativo B. Eu crio um terceiro diploma normativo com as regras mais favoráveis isoladamente consideradas. Então, é claro que eu criaria um diploma normativo super favorável ao trabalhador, mas isso seria um Frankenstein jurídico, porque seria algo sem começo, meio e fim. É uma teoria que eu acho que eu não conheço nenhum jurista que defende. E aí a saudosa professora Alice Monteiro de Barros, que foi desembargadora do TRT da Terceira Região, ela criou uma teoria mista das duas, que é a teoria do conglobamento mitigado. O que é isso? Eu comparo um diploma normativo com o outro, eu crio um terceiro diploma, está aí uma crítica, mas qual é a vantagem dela? Eu comparo os dois diplomas normativos por institutos. Exemplo, eu pego férias de A e férias de B. Se férias de A for mais vantajosa, eu aplico férias de A. 13º. Não, mas aí o 13º de B é mais vantajoso. Aí eu aplico. Eu vou montando no instituto. Foi o que ela criou. Isso está previsto, pessoal, no artigo 3º, inciso 2, da Lei 7.064 de 82, que traz a situação de trabalhadores contratados ou transferidos para prestarem serviços no exterior, questão de expatriados. Então, a gente tem previsão nisso. E, na época da pandemia, nós debatemos isso. Lembra daquele programa emergencial de manutenção do emprego da renda? Então, a gente teve muito isso, né? O que poderia fazer e até onde ia a atuação sindical nessa questão, à luz do próprio... E essa questão chegou no Supremo. Eu lembro que o Supremo trouxe um debate muito interessante também nisso. Foi do ministro Ricardo Lewandowski, que esse programa emergencial de manutenção do emprego e da renda, esse programa previa a redução do salário mediante acordo individual escrito. Isso, em tese, feriria o artigo 7º, inciso 6 da Constituição, porque a redução da jornada é possível por acordo individual escrito. Explico melhor. O artigo 7º, inciso 13, fala: duração do trabalho normal não superior a 8 horas diárias e 44 semanais, vírgula, sendo facultada a compensação de horário e a redução da jornada mediante acordo ou convenção coletiva. Ou seja, à luz de hermenêutico e exegese, mediante acordo ou convenção coletiva. A palavra coletiva está do lado de convenção e a palavra acordo está solta. Então, qual é a relação jurídica que a gente extrai? Cabe acordo individual para reduzir jornada e para compensar. Salário não é assim. O artigo 7º, inciso 6 diz que só pode reduzir salário no Brasil mediante negociação coletiva. Tem que passar pelo sindicato. Não cabe por acordo individual escrito. O Lewandowski levantou essa discussão, mas eles aceitaram porque era um período emergencial que aceitaria uma jurisprudência emergencial, né, na época, né? Mas o Lewandowski, a meu ver, foi o que acertou a decisão quando ele questionou nessa autorização dada pelo próprio Supremo, tá? Mas o artigo 620, ele traz, pessoal, que sempre prevalecerá o acordo coletivo, independentemente de ser ou não mais vantajoso. Eu, na época da reforma trabalhista, não é exagero, eu comprei todos os livros que saíram de reforma. E não é pacífica, mas há uma linha de entendimento que justificava esse artigo 620, dizendo que essas grandes empresas, elas não queriam ficar subservientes a uma convenção coletiva favorável. Então, se tivesse uma convenção coletiva muito vantajosa ou vantajosa, eu poderia ter um acordo coletivo em que haveria uma participação daquela empresa para derrubar a convenção coletiva. Seria para dar autonomia para as grandes empresas num acordo coletivo para fazer frente a uma convenção coletiva. Claro, não é pacífico que eu estou falando, mas alguns artigos, né, trouxeram essa visão que eu queria trazer aqui nessa palestra, uma visão bem interessante no caso, né? A gente entender o que está por trás da lei fria, da lei seca, né? Bom, e aí nós temos, claro, está na Constituição a ideia da unicidade sindical, então a base do artigo 8º, inciso 2 da Constituição, e corroborado pela súmula 677 do Supremo, e basicamente no mundo nós temos 3 sistemas, tá? A unicidade sindical, que é o nosso, que alguns dizem que é importante para o fortalecimento sindical, outros dizem que é exatamente o contrário. Esse tema que a gente já estudou, sabe, é super polêmico. Você tem os defensores
e os críticos, né? Nós temos a unidade sindical, olha que interessante. A unidade sindical seria o único sindicato representativo, mas não por imposição do ordenamento justo-trabalhista, mas por maturidade da categoria. A categoria tem a maturidade de ter esse sindicato representando, por escolha, não algo imposto. Então, essa é a diferença da unidade em cotejo com a unicidade sindical. Tá? E o pluralismo ou pluralidade sindical tem em Portugal, pessoal. Eu fiz o meu primeiro pós-doc lá em Coimbra, e lá em Portugal você tem o pluralismo sindical. Mal comparando, é mais ou menos como se fosse eleição. Você escolhe o seu sindicato, que melhor representa. Então, é algo que eu vou dar a minha opinião, data máxima venha. É o sistema que eu gostaria aqui no Brasil. Que houvesse um pluralismo sindical. Né? Que o sindicato nos disputasse. E que eu tivesse o direito de escolher o meu sindicato. E que a empresa tivesse o direito de escolher o seu sindicato. Pessoal, existe algo da concorrência que é muito vantajoso. Né? A competição, ela tem um lado positivo. Não acirrada, sem critério, sem ética. Mas é importante sair da zona de conforto. Entende o que eu estou dizendo? E muitos sindicatos, claro, pessoal, da forma que aconteceu, eu também discordo, mas muitos sindicatos viveram bons anos na zona de conforto. E, claro, com o fim da contribuição sindical obrigatória, tiveram que se reinventar. A forma que aconteceu, eu discordei, mas eu acho que se houvesse uma competitividade entre as entidades sindicais, eu acho que poderia trazer algo saudável e sindicatos que verdadeiramente lutassem pela melhoria dos direitos daquela categoria. Claro que a gente tem de tudo, tem bons sindicatos e também sindicatos pelegos, sem citar nomes, mas a gente sabe que a gente lida com tudo. Nós temos aí mais de 1.700 sindicatos no Brasil. Né? Bom, o fim da obrigatoriedade dessa contribuição sindical, e da obrigatória, ela veio, pessoal, da ADI 5794, outras ADIs e a DC 55. Tá. Por que eu não concordei da forma que foi? Eu queria depois ouvir até o colega que quer falar sobre isso, porque eu só acho um tema interessante. Pessoal, todo mundo lembra daquela frase de que um dia a gente trabalhava por ano para as entidades sindicais. Né? E quando isso aconteceu, os sindicatos, a estrutura sindical, sindicatos, federações, confederações, perderam uma arrecadação de mais de 3 bilhões, alguns dizem 3,5, 3,6 bi. Eu acho que não deveria ter sido de uma única vez. Deveria ser algo paulatino. Deveria ter tido uma modulação dos efeitos. Isso é a minha opinião. Para ter um período de adaptação a essa perda, imagina, pessoal, de uma arrecadação de mais de 3 bi. Mesmo uma empresa que sabe lidar com isso, não é muito simples lidar com a perda de arrecadação assim. Eu lembro, pessoal, que eu fui convidado, foi logo quando isso aconteceu, por um sindicato lá de Santa Catarina, para participar de um evento chamado Café com Direito. O senhor vem dar uma palestra no evento nosso aqui do sindicato, Café com Direito? Eu falei, tá bom. Não, mas eu cheguei lá, que era só uma força de expressão, né? Café com Direito. Chego lá, pessoal, todo mundo, tipo, na mesa, tipo, tomando café da manhã mesmo, assim. Pão de queijo, pão com manteiga, café. Pô, eu lembro que eu saí correndo do hotel, não deu tempo de me alimentar. Eu falei, poxa, que eu vou pedir uma boquinha nessa palestra aqui, né? Eu posso antes, né? Dá uma meia hora, deixa eu só fazer o meu. Eu tive que palestrar com aquele... E assim, pessoal, no meio do evento, servindo café, levantando aquele cheiro. Eu estava até me desconcentrando um pouco na palestra. E aí, depois terminou, eu fui conversar com a diretoria, né, lá daquele sindicato. E ele falou que eles estavam promovendo aqueles eventos, levando conhecimento para as populações locais, para, primeiro, ser uma fonte de arrecadação e, segundo, incutir na cabeça dos representados que aquele sindicato verdadeiramente lutava por isso e que merecia a contribuição que agora tinha se tornado facultativa. Interessante o raciocínio, né? Então você vê o sindicato aprendendo, entre aspas, no bom português, se verá nos 30. O que está acontecendo recentemente? Eles separaram essa contribuição assistencial ou negocial, que é a taxa de fortalecimento ou revigoramento sindical. Essa taxa, também com todo respeito, ela, no conceito, ela já é um pouco polêmica. Porque o que justifica isso? Lá fala o seguinte, é uma contribuição que existe
Quando um sindicato negocia coletivamente e conquista melhores condições para os representados. Pessoal, eu pergunto, essa não é a função de existir do sindicato? Ele não existe para isso, né? Bom, mas é essa a contribuição. E até então ela sempre foi, pessoal, facultativa. Deixa eu ver se eu coloquei aqui. Ela sempre foi facultativa. Não coloquei. Acho que eu coloquei mais à frente. Coloquei, ó. Súmula vinculante 40 do Supremo, súmula 666 do Supremo, ó, até o número, né? 666 do Supremo, então você imagina, não, né? OJ 17 da SDC e o precedente normativo 119. Você vê que o número, alguns dizem que não é coincidência, né? E aí, nós estamos tornando essa contribuição assistencial obrigatória de maneira indireta. Por quê? Não deixa de ser, entre aspas, uma sacada de mestre, mas imagina, uma contribuição assistencial aprovada pela Assembleia, em tese essa, pode ser cobrada de todos, sindicalizados ou não, mas eu ressalvo um direito de oposição. Pasmem, chegou no Supremo Tribunal Federal e o próprio Supremo confirmou isso. Então eu separei aqui, está no material, que é o tema 935. Vejam o que diz o texto. É constitucional a instituição por acordo ou convenção coletivos de contribuições assistenciais a serem impostas a todos os empregados da categoria, ainda que não sindicalizados, desde que assegurado o direito de oposição. Reconhecido pelo Supremo, tese vinculante. Qual que é o grande problema, não de todos, mas da prática? Que no escritório eu me deparei. Vamos imaginar que eu não quero pagar. Eu quero manifestar meu direito de oposição. O que o sindicato fala? Tudo bem. Horário comercial, não aceitamos procuração. Deixa eu ver se eu entendi. Como é que eu vou falar na empresa que eu tenho que sair da empresa para ir no sindicato, tomar um chá de cadeira, porque, óbvio, ninguém vai receber isso de braços abertos, né? Você entende? Não vai receber... Olha, enquanto você direito de oposição, quer que eu faça um cafezinho, um bolinho, né? Porque você não vai pagar a contribuição, quer uma massagem, um livrinho de... Não, a gente não é recebido assim, recepcionado dessa forma, né? E aí você tem que fazer o quê? Faltar do seu horário? Eu tenho que tirar do meu horário de almoço para ir no sindicato? Não pode ser por procuração? Pessoal, desculpa, isso é um absurdo, para não falar outra coisa. Isso é uma aberração jurídica. E o Supremo validou, né? Uma coisa é o sindicato falar, mas o trabalhador no Brasil não tem cultura sindical. Eu concordo com isso. Mas, ao mesmo tempo, não pode ser imposto. Eu pago se eu quiser. Eu tenho que ter a liberdade de não pagar sem manifestar direito de oposição. Simples assim. E se eu sentir convencido com o sindicato, e aí compete às entidades sindicais verdadeiramente trazer esse discernimento às pessoas, isso pode demorar, mas é possível ser feito, eu não posso trazer uma obrigatoriedade às avessas. Desculpa a sinceridade, estou sendo mais duro aqui na palestra, mas é o que eu entendo. Então, eu discordo veementemente desse entendimento, até pelo que ele está acontecendo na prática. Mas eu reconheço que realmente no Brasil ainda nós não temos cultura sindical, também reconheço isso, né? Eu também acho que a gente poderia ter feito de uma outra forma, mas não eu ser obrigado a pagar, e se eu não quiser pagar, eu ter que ir em horário comercial, sem procuração no sindicato. Assim, tanto que muita gente está fazendo o quê, pessoal? Deixa quieto, né? Você começa a contar, né? O desconto que eu vou ter na empresa é tanto. Você fala, vai, deixa para lá e assim, não pode ser dessa forma, certo? Bom, vamos lá. Aqui, pessoal, então hoje se discute muito isso. Será que a estrutura sindical no Brasil, essa estrutura, ela é complexa e ela sendo complexa, ela continua sendo necessária? Ou é possível a gente trazer no Brasil uma verdadeira reforma sindical, porque a trabalhista não aprovou toda a reforma sindical que está ainda tramitando no Congresso. Então ainda tem uma boa parte lá para ser implementada. Eu estou tomando cuidado para falar de novo, eu sou um grande defensor das entidades sindicais. Eu acho que é um papel fundamental os sindicatos, federações, confederações, mas talvez, isso é a minha opinião, seria um momento, como a gente está repensando em muita coisa no Brasil, repensar a estrutura sindical brasileira. E eu acho que um exemplo recente que nós tivemos foi essa representação dos trabalhadores da empresa, chamada representação no chão da fábrica, que a base era o artigo 11 da Constituição e veio corroborar os artigos 510A a 510D da CLT,
Que, ou seja, empresas com mais de 200 empregados, eu posso ter uma outra ferramenta de diálogo entre o chão e a cúpula. Então, será que esse diálogo entre o chão da fábrica e a cúpula necessariamente tem que passar pelas entidades sindicais, ou eu posso criar uma comissão que traga também esse diálogo? Por que a gente não pode flexibilizar e trazer um diálogo, usando o Zygmunt Bauman, mais fluido, né? Aproximando um pouco mais o capital e trabalho, e não deixando tão veemente como Marx e Engels falou no Manifesto Comunista em 1848. Né? Então, acho que talvez chegou o momento de a gente repensar tudo isso, a estrutura sindical, e a gente repensar num diálogo cada vez maior, não necessariamente tendo sindicatos participando ou eles participando, mas numa comissão, que é a representação no chão da fábrica. Pessoal, não é fácil. Estou dizendo que não é fácil, porque é uma estrutura que vem de anos, do século passado. É algo que a gente exige um esforço de todos em prol da coletividade. Eu não sei se a gente vai chegar nisso e se todo mundo concorda, mas é o que eu trago. Outro ponto importante também que chegou no Supremo envolvendo a Constituição foi a despedida em massa. E aqui é interessante porque é uma dica do que o Supremo entende da necessidade da participação sindical em ferramentas de flexibilização. Pessoal, esse caso aqui, o caso... Quanto tempo mais eu tenho? Desculpa, eu fico falando... Não queria atrapalhar também a palestra do... Eu já estou falando de 1 hora já, né? Se não, eu fico falando... Eu não quero, depois imagina. Entrego o bastão depois 9h30 da noite. Está aqui, ó, 10 da noite, eu estou aqui. Fala, ó, boa noite. Eu falo que já aconteceu comigo. Eu fui o último, assim, já era quase 10 da noite. Eu falei, ó, pessoal, boa noite. Eu vim falar sobre isso, obrigado, mas está fechando ali o estacionamento. Né? Oi? Mais uns 10 minutos é o momento para fechar. Então, esse caso da despedida em massa, a base do artigo 477, letra A, o caso emblemático, pessoal, foi da Embraer em São José dos Campos. E a Embraer, em 2009, ela dispensou mais de 4.000 trabalhadores numa talagada só. E qual foi o debate? É possível uma empresa dispensar em massa ou de maneira coletiva? Bom, e aí o caso passou pela vara, pelo TRT, bom, chegou no TST e no Supremo, e basicamente qual é o entendimento? Não tem como o Brasil vedar a dispensa em massa, porque vigora no Brasil o direito potestativo patronal da dispensa em justa causa. Tudo bem, mas quando ele é em massa, depende de participação do sindicato. Só que até então não estava muito claro qual a participação do sindicato. E nós temos 3 correntes de participação do sindicato. Primeira, eu comunico o sindicato e ele acompanha. É algo mais leve. Intermediária, o sindicato olha e ele autoriza. Terceira participação, tem que ter um instrumento de negociação coletiva, uma convenção coletiva, acordo coletivo, para validar. Entende? Desde uma participação mais fraca, assim, intermediária, até chegar na norma coletiva. E qual foi a corrente adotada pelo Supremo, pessoal? A participação mais leve. O que aconteceu? O artigo 477, letra A, ele é super flexibilizante. Ele autoriza a dispensa em massa, e ele fala que não precisa fundamentar, não precisa passar pelo sindicato, não precisa de nada. O Supremo falou, não é bem assim. Então o Supremo soltou o tema 638. Vejam como está a redação. Você encontra as 3 formas de participação do sindicato. A intervenção sindical prévia é exigência procedimental imprescindível para a dispensa em massa de trabalhadores que não se confunde com a autorização prévia por parte da unidade sindical ou celebração de convenção ou acordo coletivo. Ou seja, tem que passar pelo sindicato, mas é uma participação mais simples. Basta que ele intervenha. O sindicato não precisa autorizar, e é algo que eu vejo muita gente falando, para despedir em massa, precisa de norma coletiva. Não é o que entende o Supremo. Não é o que fala o tema 638. O tema fala, não precisa necessariamente, se tiver ok, mas de convenção ao acordo coletivo. Basta uma interveniência sindical. Qual é a mensagem do Supremo aqui por trás? Que pode ser que questões constitucionais que cheguem lá, o Supremo exija a participação do sindicato, mas não necessariamente chegando na norma coletiva. Basta, muitas vezes, que ele seja notificado para que ele acompanhe aquele procedimento flexibilizante. E na composição atual do Supremo, dos 11 ministros, nós temos uma posição majoritária empresarial. Eu enxergo, pessoal, que os únicos 2 ministros, com todo respeito,
que tenha uma visão um pouco melhor da área trabalhista, o ministro Flávio Dino, que foi uma surpresa para a gente, confesso, com todo respeito, que eu não esperava, ele hoje vem dando as melhores decisões da área trabalhista, e o Edson Fachin. Tirando isso, pessoal, você vê que são julgados muito mais empresariais do que trabalhistas sociais. Agora, o Flávio Dino, realmente, foi ele que levantou um debate interessante, mas é tema de outra palestra, que pejotização não se confunde com terceirização, que é algo básico para a gente, elementar, e o Supremo até hoje vem confundindo isso, né? Dizendo que todos os precedentes que falaram de terceirização não abarcam pejotização, pessoal. São institutos jurídicos diferentes, ponto. Simples assim. E está pautado para esse ano o Supremo... Gilmar Mendes suspendeu tudo, está tudo suspenso. Quanto tempo nós temos ainda mais de justiça do trabalho, né? Eu vou defender até... pessoal, vai ter manifesto, voltando depois do feriado, vai ter... E tem que ter mesmo, pessoal, porque assim, se tirarem da gente pejotização, se tirarem da gente plataformas digitais, quantos processos a menos, né? Então, assim, a gente tem que defender porque é sim da nossa competência, tá? Esse é um ponto importante. Aí eu trouxe aqui esse artigo, tá, pessoal? Tá no material do jurista Raimundo Simão de Mello. Está no material, pessoal. Então, eu só coloquei aqui e o título é Justiça do Trabalho reconhece validade de norma coletiva que proíbe terceirização. Então, ele traz todo o raciocínio aqui, ele cita julgados, tá? Ele fala do negociado sobre o legislado, que nós comentamos aqui. Algo muito interessante para vocês lerem. Chegando hoje em casa, até umas 2 horas da manhã, dá tempo de ler todo esse material, com certeza. Ou, de preferência, amanhã, né? Está chegando o feriado 1º de maio, em homenagem... Tá aí algo importante, sai no conjuro, tá? Aí, como eu disse, só adicionei aqui essas novas teses que saíram essa semana, novas teses de recursos repetitivos, para vocês também estudarem. E aí, o que eu fiz, pessoal? Aí eu me empolguei. É claro que eu não vou ter tempo de abordar sobre isso, já sabia, mas eu coloquei embaixo de cada inciso dos artigos 8º a 11, eu fui lá no site do Planalto, não sei se todo mundo conhece isso. Quando você vai no site do Planalto, lá você pega a legislação oficial do nosso país, certo? Se você abrir a Constituição, você vai ver que do lado tem uma balancinha. Todo mundo já clicou nessa balancinha? Tipo, não. Recomendo clicar. Quando você clicar, você vai ter julgados do Supremo referentes àquele inciso. Então você tem acesso a uma jurisprudência fresca de cada inciso. Como eu trabalho muito com curso, eu tenho que dar para os alunos inciso por inciso e tudo mais, então o que eu faço? Ó, só trouxe para vocês conhecerem mesmo. Ó. Do inciso 1, então aí embaixo, pessoal, é o próprio Planalto que coloca, é a balancinha. Então você tem aqui a ADI 5251, 2021, Marco Aurélio, como que ele decidiu, interpretando. Então, ó, são julgados embaixo de cada inciso. Aí eu fiz todo esse material para vocês. Ó, 2, ó. E tem... Doutor da aula de constitucional aqui também, tá lá, essa balancinha é mágica, né? E tem de todos, tem do CPC, tem do Código Civil, tem da CLT, são julgados referentes àquele artigo. É como se fosse um código comentado e tá lá digital para vocês, né? Com jurisprudência para vocês estudarem. E eu fiz, pessoal, tá lá. Deu um baita trabalho, mas eu quero apresentar para que vocês possam estudar tudo direitinho, ó. Tem bastante coisa mesmo. Falei um pouco, trouxe um artigo também de greve ambiental, que a gente está estudando bastante. Pessoal, então é isso. Eu queria agradecer a presença de todos. É claro que nessas breves palavras eu procurei trazer o que eu entendo mais importante, que a gente está discutindo mais. O tema é super amplo, né? Falar de direito sindical, imagina, né? Mas são pontos que assim, me chamam a atenção nos estudos atuais. E aí deixando no radar para a gente pensar. Primeiro, se vai vir ou não essa reforma sindical. Segundo ponto, até onde pode ir uma norma coletiva, né? Quais são os seus limites. E terceiro ponto, que eu acho que é a minha principal preocupação, o caminhar do direito aqui no país, né? Então, se a gente pensar mesmo na nossa área, o que vai ser muito marcante no que dizem, o TST falou isso, o ministro Aloysio, que é o atual presidente do TST, ele falou, se chegaram a assistir, entrem depois, pessoal, no YouTube do TST, tem 2 webinários do TST comentando essas novas teses. E o primeiro webinário foi do ministro Cláudio Brandão, que falou do ministro Aloysio, que é o atual presidente. O que eles falaram? Eles estão falando que nós entramos numa nova era do direito aqui no Brasil. Essa era dessas teses vinculantes. Então parece que é o que vai estar cada vez mais presente, né? E
a negociação coletiva lá disputando com a lei. Mas talvez qual a vantagem da negociação coletiva? Naturalmente, ela é mais flexível do que a legislação. Então, o que a gente tem que acompanhar é o que vai reger a evolução social daqui para frente. Então, a gente tem 3 estradas, né? Teses vinculantes, negociação coletiva e legislação. Dessas 3, talvez a mais engessada e a que a gente menos vai verificar, que eu acho, pessoal, é a legislação. Até pela atual composição política que está muito acirrada, muito bipartida. Então é algo que o Brasil está deixando um pouco de lado e partindo para isso. A gente não pode ser pessimista, acho que eu sou um eterno otimista. Estamos aqui, vejam, né, numa terça-feira à noite, próximo de feriado, estudando, porque a gente escolheu direito, a gente acredita nessa profissão, eu acredito muito nisso, acredito na nossa missão social, a nossa missão de tentar trazer um pouco de cultura e conhecimento para a população, porque por mais que tenha inteligência artificial, a gente sabe o nível que está o nosso trabalhador, a nossa trabalhadora. E a gente não pode, pessoal, ficar só acompanhando teoria de conspiração e perder o encanto pela nossa profissão. Então a gente tem que defender a advocacia, defender o direito e cada um fazer o nosso trabalho. Não é porque o planeta é desse jeito que você pode abrir mão e falar, então, já que o mundo está assim, eu não vou fazer a minha parte. Eu acho que se cada um fizer a sua parte, pelo menos um pouquinho a gente pode tornar aí um mundo melhor. Obrigado mesmo de coração, agradeço ao doutor Alex pela gentileza de sempre, o presidente, todo o OAB de Jundiaí, aos colegas advogados e advogadas. Espero que eu tenha agradado aqui na palestra, trazendo um pouquinho de discussão, de debate, sempre aprendendo. E eu quero deixar agora a pista preparada, aquecida, para o meu colega aqui, o doutor, para que possa, claro, complementar com toda a experiência prática que ele tem nesse assunto. Pessoal, obrigado de coração e fico à disposição para pergunta. E o meu material pode compartilhar. Conhecimento tem que ser compartilhado, pessoal. Obrigado mesmo.